Roberto construiu aquele império de vidro e aço com as próprias mãos calejadas, mas, às 6 da manhã daquela terça-feira chuvosa, ele era apenas o velho da limpeza. De joelhos no mármore frio, torcendo um pano encardido, ele sentiu na pele o desprezo que jamais imaginou existir em sua própria empresa. Quando a gerente Vanessa entrou, chutando o balde de água suja e reclamando do cheiro de pobreza, Roberto engoliu em seco. Ela não sabia, mas aquele chute acabara de selar o destino dela, e o que aconteceria nas próximas 24 horas faria o Brasil inteiro chorar. Eram exatamente 7h15 da manhã, na Avenida Faria Lima. O céu de São Paulo estava daquele cinza chumbo que promete tempestade, mas dentro da sede da Inovação S.A., o clima era ainda mais pesado. O ar-condicionado estava ajustado para congelar até a alma, e o cheiro de café expresso caro impregnava o ambiente. Roberto, agora atendendo pela alcunha de Seu Zé, ajeitou o uniforme azul desbotado que ficava 2 números maior em seu corpo magro. Ele usava uma peruca grisalha mal penteada e óculos de grau remendados com fita crepe na haste esquerda. Ninguém olhava para ele. Era como se ele fosse parte da mobília, ou pior, um obstáculo inconveniente no caminho de sapatos italianos de R$3.000. Ele estava no banheiro executivo do 15º andar, o santuário da diretoria. A tarefa era simples, limpar os espelhos, mas suas mãos tremiam. Não pela idade, mas pela raiva contida. Ele fundara aquela empresa 30 anos atrás, vendendo salgados na porta de faculdades para financiar o primeiro software. Agora, via seus colaboradores tratando o prédio como um hotel 5 estrelas e as pessoas como lixo. A porta do banheiro se abriu com estrondo. O som do salto agulha batendo contra o piso de porcelanato ecoou como tiros. Era Vanessa. A gerente regional recém-promovida, 30 e poucos anos, ambição que transbordava pelos poros e uma arrogância que ela confundia com liderança. Ela entrou falando ao celular, num tom de voz alto demais para o horário. Não, Rogério, eu não quero saber se a equipe está cansada. Se eles não entregarem o relatório até o meio-dia, rua, manda embora. Tem uma fila de desempregados lá fora querendo vaga. Ela desligou com força, jogando o aparelho dentro da bolsa de couro de grife em cima da pia molhada. Roberto parou de esfregar o espelho e se encolheu, tentando ocupar o menor espaço possível. Ele conhecia aquele tipo. Gente que sobe pisando nos outros. Vanessa foi até o espelho para retocar o batom vermelho sangue. Foi quando ela viu o reflexo de Roberto atrás dela. A expressão dela mudou de irritação para puro nojo em uma fração de segundo. Ei, você! Ela estalou os dedos, sem nem se virar completamente. O que você ainda está fazendo aqui? Esse banheiro é para uso exclusivo da diretoria a partir das 7h30. Sabe ver as horas ou precisa que eu desenhe? Desculpe, dona... Roberto engrossou a voz, forçando uma rouquidão humilde. O supervisor mandou caprichar no espelho hoje. Disse que ia ter visita importante. Vai ter visita importante sim. O dono da empresa, o senhor. Roberto pode aparecer a qualquer momento para uma auditoria surpresa. E a última coisa que eu quero é que ele veja um... Ela o mediu de cima a baixo, torcendo o nariz para os sapatos velhos dele. Um espantalho atrapalhando o fluxo. Sai logo daqui. Roberto sentiu o sangue ferver, a vontade de arrancar a peruca e dizer: eu sou o dono desta cadeira que você senta. Era avassaladora, mas ele precisava ver até onde a podridão ia. Ele pegou o balde e o rodo. Ao se virar propositalmente, deixou o cabo do rodo bater levemente na lixeira de inox, fazendo um barulho metálico. Seu incompetente! Vanessa gritou, assustada. No susto, ela esbarrou o cotovelo na própria bolsa aberta, derrubando seu copo térmico de café. O líquido escuro e quente se espalhou pelo balcão de mármore Carrara branco, pingando perigosamente perto da calça branca de linho dela. Olha o que você me fez fazer! Ela berrou, recuando.
Se sujar minha roupa, eu vou descontar do seu salário miserável até o ano de 2030. Limpa isso, agora!" Roberto largou o rodo e correu para pegar papel toalha. O café estava se infiltrando nos poros do mármore. Se secasse ali, a mancha seria eterna. "Não, não com papel! Vai espalhar!" Roberto disse, esquecendo o personagem por um segundo. A autoridade em sua voz fez Vanessa parar. "O mármore Carrara é poroso. Se esfregar, mancha, precisa absorver." Ele tirou um pano de microfibra limpo do bolso traseiro que ele sempre carregava, hábito de quem cuidava das próprias coisas, e pressionou suavemente sobre a poça, sem esfregar. Com a outra mão, pegou um frasco de borrifador que estava no carrinho. "O que você está fazendo? Isso é desinfetante? Vai estragar a pedra. Isso custa mais que a sua casa." Vanessa tentou segurar a mão dele. "É água com bicarbonato e um pingo de vinagre de álcool, senhora. Neutraliza a acidez do café e impede a mancha amarelada. Confie em mim." Em segundos, ele absorveu o líquido. Borrifou a mistura caseira, esperou 3 segundos e passou o pano seco. O mármore estava imaculado, branco como neve. Vanessa piscou, incrédula. Ela olhou para a pedra, depois para o velho faxineiro. Por um momento, a máscara de arrogância caiu, revelando confusão. Como um terceirizado sabia química de pedras nobres? "Onde você aprendeu isso?" ela perguntou, desconfiada, semicerrando os olhos. Roberto voltou a curvar os ombros, recuperando o disfarce. "Minha falecida esposa. Ela trabalhou em casa de família há muito tempo, dona. Ensinou uns truques pro velho aqui." A resposta pareceu satisfazer o preconceito de Vanessa. A explicação serviçal fazia sentido para o mundo limitado dela. A arrogância voltou com força total. Sorte de principiante." Ela pegou a bolsa. "Agora termina logo e some da minha vista. E vê se passa um cheirinho de lavanda aqui. Está cheirando a..." Suor de ônibus lotado. Ela saiu batendo os saltos, sem dizer obrigado. Roberto ficou sozinho novamente. Ele olhou para o próprio reflexo no espelho limpo. Uma lágrima solitária escorreu, abrindo caminho na maquiagem que simulava rugas mais profundas. Não era tristeza por ele. Era tristeza por saber que, sob o comando daquela mulher, dezenas de pais e mães de família deviam estar sofrendo humilhações diárias. "Você não perde por esperar, Vanessa." Ele sussurrou para o espelho. Ele recolheu seu material e saiu para o corredor. O andar estava começando a encher. Analistas, estagiários e secretárias passavam correndo, com medo nos olhos. O clima de terror instaurado por Vanessa era palpável. Roberto arrastou seu carrinho em direção à copa. Ele precisava ouvir o que os funcionários diziam quando a chefe não estava por perto. Ao chegar na copa, encontrou uma jovem chorando baixinho enquanto preparava um chá. Era Júlia, a estagiária do financeiro. Ele a conhecia de vista, lera a ficha dela. Estudante bolsista, sustentava a mãe doente, um talento promissor que a empresa não podia perder. "Bom dia, menina." Roberto disse suavemente, entrando com o carrinho. "O que houve? Café tá amargo hoje?" Júlia secou as lágrimas rapidamente, assustada. Ao ver que era apenas o seu Zé, ela relaxou os ombros. A invisibilidade dele, nesse momento, era um superpoder. As pessoas não têm medo de se abrir com quem elas acham que não tem poder nenhum. "Ah, seu Zé." Ela suspirou, a voz trêmula. "É a dona Vanessa. Ela rejeitou meu relatório pela 3ª vez. Disse que está lixo amador. Mas..." Júlia olhou para os lados com medo de ser ouvida. "Mas ela usou os dados do meu relatório na apresentação dela para a diretoria semana passada. Ela diz que meu trabalho é ruim, mas assina como se fosse dela." A mão de Roberto apertou o cabo do rodo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Plágio, abuso moral, mentira, o combo completo. "Tem certeza disso, filha?" Ele perguntou sério. "Tenho. Eu vi os gráficos.
E agora ela me deu um prazo impossível. Tenho que refazer todo o balanço de 2024 até o meio-dia, senão ela vai cortar minha bolsa auxílio. Eu não posso perder esse emprego, seu Zé. Minha mãe precisa dos remédios. A injustiça era visceral. Roberto sentiu o estômago revirar. Ele sabia que refazer aquele balanço levava no mínimo 2 dias de trabalho intenso. Pedir isso até o meio-dia era apenas uma desculpa sádica para demitir a garota por incompetência. Não chore, menina. Roberto tirou um lenço de pano do bolso, o limpo, não o do café, e ofereceu a ela. As coisas têm um jeito engraçado de se resolver. Às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. Nesse momento a porta da copa se abriu violentamente. Júlia! O grito de Vanessa fez a garota dar um pulo e derrubar o chá quente na própria mão. Eu não te pago para ficar de fofoca com a equipe de limpeza. Onde está meu balanço? Vanessa entrou na copa como um furacão. Ela olhou para Roberto com um ódio renovado. Você de novo? Você é uma praga? Eu te mandei limpar o banheiro, não ficar de papo furado na copa. Eu vim trocar a água do balde, dona. Roberto tentou argumentar, mantendo a cabeça baixa. Não me interessa. Fora. E você, Júlia, para a sala de reuniões agora. O grande chefe acabou de ligar. Ele está vindo pessoalmente. E se aquele balanço não estiver pronto e impecável na tela quando ele chegar, você não só está demitida, como eu vou garantir que você nunca mais consiga emprego nem em barraca de cachorro-quente nesta cidade. Vanessa agarrou o braço de Júlia com força desnecessária e a puxou para fora da copa. Roberto ficou sozinho novamente, ouvindo o choro contido da estagiária sendo arrastada pelo corredor. O relógio na parede marcou 8 horas. O grande chefe estava chegando. Ou melhor, já estava ali, mas Vanessa tinha cometido um erro fatal. Ela mandou Júlia para a sala de reuniões, e a sala de reuniões tinha uma parede de vidro voltada para o corredor de serviço, onde Roberto, o faxineiro, tinha acesso total. Ele sabia que não podia se revelar ainda. Precisava de provas concretas. Precisava ver Vanessa mentindo na frente de todos. Ele empurrou o carrinho de limpeza em direção à sala de reuniões. No caminho, parou em frente a um quadro de avisos onde estava a foto dele mesmo, o verdadeiro Roberto, sorrindo em uma capa de revista Forbes de 5 anos atrás. Ele olhou para a foto, depois para suas roupas de faxineiro no reflexo do vidro. Hora do show, ele pensou. Ele chegou à porta da sala de reuniões. Estava entreaberta. Lá dentro, a equipe inteira estava sentada em silêncio fúnebre. Vanessa estava de pé, na frente de um quadro branco cheio de números complexos. Roberto entrou devagar, com o pretexto de recolher o lixo dos cestos individuais. Como podem ver, Vanessa dizia, apontando para um gráfico de pizza. O crescimento de 15% foi resultado direto da minha gestão de custos. Eu cortei as gorduras. Gorduras, Roberto pensou. Ela chamava pessoas de gordura. Ele continuou recolhendo o lixo, de cabeça baixa, chegando cada vez mais perto do quadro branco. Foi quando seus olhos treinados bateram na equação no canto inferior direito do quadro. Era o cálculo de projeção fiscal para o próximo trimestre. E estava errado, grosseiramente errado. Se a empresa seguisse aquele cálculo, teria um prejuízo de milhões em impostos não recolhidos. Era um erro amador que Vanessa, em sua arrogância, não tinha percebido. Ou pior, tinha copiado errado do trabalho de outra pessoa. Roberto sentiu o impulso. Aquele era o seu bebê, a sua empresa. Ver aquele erro ali era como ver alguém riscando a pintura de um carro novo com uma chave. Vanessa estava de costas para o quadro, falando com um diretor sênior. A eficiência é minha marca registrada. Ela se gabava. Roberto, num movimento rápido e quase inconsciente, tirou um marcador vermelho do bolso do avental. Enquanto fingia limpar a borda do quadro, ele riscou o X da equação errada e escreveu o valor correto ao lado, circulando-o. Foi um movimento de 3 segundos.
Quando ele ia guardar a caneta, o silêncio na sala mudou de respeitoso para chocado. Alguém arfou. Vanessa se virou lentamente. Ela viu a marca vermelha fresca no quadro. Viu o faxineiro com a caneta na mão. Os olhos dela saltaram das órbitas. O rosto ficou vermelho de fúria. "O que você fez?" A voz dela saiu num silvo, como uma cobra prestes a dar o bote. "Você riscou a minha apresentação? Você tem ideia do que acabou de fazer, seu velho demente?" Todos na sala olhavam para Roberto. Júlia, no canto, tapou a boca com as mãos, aterrorizada pelo destino do bondoso faxineiro. Roberto olhou para a equação corrigida, olhou para Vanessa, e pela primeira vez naquele dia ele ergueu a cabeça e sustentou o olhar. "Estava errado, dona." Ele disse, com uma calma que fez um arrepio percorrer a espinha de quem estava perto. "Se a senhora mandar isso para a Receita, a empresa quebra em 2 meses. O cálculo da alíquota sobre o lucro presumido é sobre a base de 32%, não 8%. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Um faxineiro corrigindo uma alíquota de lucro presumido. "Segurança!" Vanessa gritou, recuperando a voz estridente. "Tirem esse louco daqui agora! Ele está vandalizando a propriedade da empresa!" 2 seguranças robustos entraram correndo na sala. Eles agarraram Roberto pelos braços. O balde de limpeza virou, espalhando água pelo carpete caro. "Espere!" Júlia se levantou num ato de coragem desesperada. Ele está certo. O cálculo estava errado mesmo." "Cale a boca, sua estagiária inútil!" Vanessa berrou. "Levem os 2, demitam os 2. Quero eles na rua agora." Enquanto era arrastado para fora, com os braços torcidos nas costas, Roberto olhou para Vanessa uma última vez. Ele não estava com medo, estava calculando. O jogo tinha começado e Vanessa acabara de fazer sua aposta mais arriscada. O que ninguém esperava era que no bolso daquele avental sujo, o celular de Roberto estava gravando tudo, e a notificação de transmissão ao vivo para o Conselho Administrativo brilhava silenciosamente na tela escura, mas a humilhação ainda não tinha acabado. Antes de sair, Vanessa fez questão de dar o golpe final. Ela caminhou até Roberto, preso pelos seguranças, e cuspiu no chão, bem na frente dos sapatos furados dele. "Você nunca mais vai trabalhar nem limpando esgoto nesta cidade. Eu vou destruir sua vida." Roberto sorriu. Um sorriso triste, mas perigoso. "A vida dá voltas, minha filha. A vida dá voltas." A porta se fechou. Roberto estava fora, mas o verdadeiro show estava apenas começando. A chuva em São Paulo não perdoa. Do lado de fora do prédio espelhado da Inovação S.A., a água caía grossa e fria, misturando-se às lágrimas de Júlia. Ela estava sentada no meio-fio, abraçada aos joelhos, tremendo. O crachá da empresa, que ela conquistara com tanto suor, agora estava jogado na sarjeta, sendo levado pela enxurrada suja. Roberto, ainda vestido como seu Zé, estava em pé ao lado dela, segurando um guarda-chuva preto quebrado que alguém havia descartado na lixeira da entrada. Ele não parecia se importar com os sapatos encharcados. Seus olhos, por trás dos óculos remendados, observavam o prédio como um general observa um campo de batalha antes do ataque final. "Acabou, seu Zé." Júlia soluçou, a voz abafada pelo barulho do trânsito. "Minha mãe, o tratamento dela, eu precisava daquele plano de saúde. A Vanessa vai colocar meu nome na lista negra. Ninguém contrata estagiário demitido por justa causa." Roberto colocou a mão no ombro da garota. O toque era firme, paternal, nada condizente com a postura submissa que ele mantivera lá dentro. "Levante-se, Júlia." A voz dele mudou. Não era mais rouca, era límpida, autoritária, mas gentil. "Você não foi demitida por incompetência. Você foi demitida por integridade. E integridade, minha jovem, é a moeda mais valiosa do mercado, embora a Vanessa ache que o dólar vale mais.
Júlia levantou o rosto, confusa com a mudança de tom. O senhor fala difícil para um faxineiro. Roberto sorriu de canto. Eu leio muito, filha. Vamos. Tem uma padaria na esquina. Eu pago um café e um pão na chapa. O melhor remédio para a injustiça é estômago cheio e cabeça fria. O senhor não tem dinheiro nem para trocar esse sapato furado, seu Zé. Deixe que eu pago com o que sobrou do meu vale-refeição. Ela disse, secando o rosto, comovida com a generosidade daquele senhor que, na visão dela, estava em situação pior que a sua. Roberto apenas assentiu, mantendo o personagem. Mas enquanto caminhavam sob a chuva, ele discretamente tocou no fone de ouvido minúsculo escondido em seu ouvido esquerdo. Carlos, ele sussurrou quase inaudível, interceptar a demissão da Júlia no RH, travar o sistema se for preciso e prepare o carro, o show vai começar. Enquanto isso, no 15º andar, o caos estava se instalando silenciosamente. Vanessa estava bufando de raiva na sala de reuniões, tentando limpar a marca de caneta vermelha do quadro branco. Os diretores e gerentes ainda estavam em choque. O silêncio era constrangedor. Vamos voltar ao foco. Vanessa bateu na mesa. Ignorem o vandalismo daquele velho louco. Como eu dizia, a projeção. A porta da sala de reuniões se abriu sem aviso prévio. Não era um segurança. Não era uma secretária. Era Rogério, o diretor financeiro global, CFO. Um homem que raramente saía de sua sala no 20º andar. Ele estava pálido, segurando um tablet com as mãos trêmulas. Vanessa. A voz dele era seca. Pare a apresentação. Senhor Rogério. Vanessa mudou instantaneamente de postura, abrindo um sorriso falso. Que honra! Eu estava justamente explicando como minha gestão cortou custos e... Quem fez a correção no quadro? Rogério interrompeu, apontando para os números vermelhos que Vanessa tentava apagar. Vanessa congelou. O suor frio começou a descer pelas costas dela. Ah, isso. Foi um incidente lamentável, senhor. Um funcionário da limpeza, visivelmente perturbado, invadiu a sala. Mas já foi removido e a segurança já... O cálculo está certo, Rogério disse, soltando a bomba. Um murmúrio correu pela sala. Como? Vanessa gaguejou. Mas eu usei a base de cálculo padrão. Você usou a base antiga, anterior à reforma tributária de 2 meses atrás. Rogério caminhou até o quadro, fascinado pelos números vermelhos. Se tivéssemos seguido sua apresentação, a empresa teria sonegado impostos federais involuntariamente. A multa seria de 50 milhões de reais. Esse faxineiro louco acabou de salvar seu emprego e o bônus de todo mundo nesta sala. Vanessa sentiu as pernas fraquejarem. O mundo dela estava girando. Um faxineiro, sabendo mais de tributação que ela, que tinha MBA. Quem é ele? Rogério se virou para a sala, exigindo uma resposta. Eu quero o nome dele. O RH não tem registro de nenhum José na equipe de limpeza com esse perfil técnico. Deve ser algum espião industrial. Vanessa tentou desesperada. Alguém plantado pela concorrência para nos humilhar. Rogério olhou para ela com desprezo. Ou talvez seja alguém que realmente trabalha, ao contrário de certos gerentes que só sabem gritar. Ele olhou para o tablet novamente. A segurança disse que ele saiu com a estagiária Júlia. Encontrem os dois, agora. Não quero desculpas. Quero eles aqui em 10 minutos. Na padaria da esquina, o cheiro de café fresco e pão quentinho criava um refúgio acolhedor contra a chuva. Roberto e Júlia estavam sentados numa mesa de canto. Júlia segurava a xícara com as 2 mãos para se aquecer. Roberto comia um pão na chapa com uma elegância que contrastava absurdamente com suas roupas sujas. Ele não deixava cair uma migalha. Limpava a boca com o guardanapo de papel com a delicadeza de quem usa linho. Júlia observava aquilo, intrigada. Havia algo errado. As mãos dele eram mãos de quem trabalhava, sim, mas as unhas estavam bem cuidadas, apesar da sujeira superficial de graxa. E o relógio...
Ela olhou para o pulso dele quando a manga do uniforme subiu ligeiramente. Era um relógio antigo, de couro gasto, mas ela reconheceu a marca. Seu avô era relojoeiro. Aquilo era um Patek Philippe da década de 50. Valia mais que o apartamento dela. Seu Zé... Ela começou hesitante. O senhor encontrou esse relógio no lixo? Roberto olhou para o pulso e puxou a manga rapidamente, cobrindo a peça. Herança de família, menina. A única coisa que sobrou dos tempos bons. Tempos bons? A curiosidade de Júlia foi ativada. O senhor nem sempre foi da limpeza? Roberto suspirou. Ele tirou os óculos remendados e os limpou na camisa. Sem os óculos e a postura curvada, por um segundo, Júlia viu um homem diferente. Um homem com olhos de águia. Sabe, Júlia, ele começou olhando pela janela para a chuva. Há muitos anos um jovem teve uma ideia. Ele queria criar uma empresa onde as pessoas fossem valorizadas pelo que tinham na cabeça, não pelo que vestiam. Ele começou vendendo coxinha na porta da faculdade para pagar o servidor. Ele carregou caixa, limpou o chão, programou madrugada adentro. Júlia ouvia, hipnotizada. A forma como ele falava não era a história de um terceiro, era vivida. E o que aconteceu com ele? Ela perguntou. Ele cresceu. A empresa virou um monstro. E ele cometeu o maior erro da vida dele. Se afastou. Foi para a cobertura, para as reuniões de conselho e esqueceu de olhar para o chão da fábrica. Ele deixou pessoas como a Vanessa tomarem conta, e a empresa adoeceu. Roberto olhou nos olhos de Júlia. Ele precisa consertar isso, mas para consertar, ele precisava ver a sujeira de perto. E a sujeira, minha filha, nem sempre está no chão do banheiro. Às vezes, ela está sentada na cadeira da gerência. Júlia sentiu um arrepio. A peça estava se encaixando, mas a conclusão era tão absurda que ela tinha medo de verbalizar. Quem é o senhor, de verdade? Ela sussurrou. Antes que Roberto pudesse responder, a porta da padaria se abriu bruscamente. 2 seguranças da Inovação S.A., acompanhados por Vanessa, entraram encharcados. Vanessa parecia uma leoa ferida, a maquiagem borrada pela chuva e pelo ódio. Aí estão eles! Ela gritou, apontando o dedo. Todos na padaria pararam para olhar. Achou que podia fugir depois de sabotar minha reunião, seu velho golpista? E você, garota? Cúmplice! Vanessa marchou até a mesa. A polícia está a caminho. Ela mentiu, tentando intimidar. Mas o senhor Rogério quer falar com vocês antes. Vocês vão devolver o que roubaram. Nós não roubamos nada! Júlia se levantou, defendendo-se. Roubaram sim! Informação confidencial! Como um faxineiro analfabeto sabe sobre alíquotas fiscais! Vocês invadiram o sistema! É espionagem! Roberto permaneceu sentado. Ele terminou seu café calmamente, colocou a xícara no pires, sem fazer barulho, e se levantou devagar. Ele não se curvou mais. Ele estufou o peito, atingiu sua altura real de 1,85. A aura de seu Zé evaporou. Ele enfiou a mão no bolso do uniforme sujo. Cuidado! Ele pode estar armado! Um dos seguranças recuou, mas Roberto tirou apenas uma carteira de couro preta. Ele abriu e tirou uma nota de R$ 100, colocando-a sobre a mesa para pagar a conta de 20. Fique com o troco, garoto, ele disse ao garçom boquiaberto. Depois, virou-se para Vanessa. O olhar dele era tão frio que ela deu um passo para trás. Você disse que o Rogério quer falar conosco? Roberto perguntou, com a voz de quem está acostumado a dar ordens, não a recebê-las. Ótimo. Eu também tenho algumas coisas para falar com o Rogério. E com você. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Vanessa rosnou, embora sua voz tremesse. Roberto sorriu. Aquele sorriso perigoso novamente. Vamos subir, Vanessa. A chuva parou. E está na hora de limpar a casa de verdade. A caminhada de volta ao prédio foi um cortejo fúnebre para Vanessa e uma marcha triunfal silenciosa para Roberto. Eles entraram no saguão de mármore. Vanessa fez questão de empurrar Júlia para o elevador de serviço. O lugar de vocês é aqui. Carga e descarga. Roberto segurou a porta do elevador social antes que ela fechasse. Não, ele disse.
Hoje nós vamos de elevador social. Você ficou maluco? Vanessa riu, nervosa. O sensor do elevador social só funciona com crachá de diretoria para cima. Você não tem acesso. Roberto entrou no elevador social, puxando Júlia com ele. Os seguranças tentaram bloquear, mas pararam, confusos com a autoridade daquele homem sujo. Vanessa entrou também, sorrindo com escárnio. Vai em frente, vovô. Tenta apertar o botão. Vamos ver a luz vermelha de acesso negado apitar na sua cara. Vai ser divertido. Roberto olhou para o painel. Ele não precisava de crachá. Havia um código de emergência que apenas 3 pessoas no mundo sabiam. O chefe de segurança, o diretor de TI e o dono. Ele digitou no teclado numérico do elevador. 1985. O ano de fundação da empresa. Bip. Uma luz verde suave acendeu. Bem-vindo, acesso mestre, disse a voz robótica do elevador. O sorriso de Vanessa desapareceu. O rosto dela ficou branco como papel. Ela olhou para o painel, depois para Roberto. O elevador começou a subir suavemente, direto para o V200 no andar, a cobertura executiva. No silêncio hermético da cabine, ouvia-se apenas a respiração ofegante de Vanessa. Ela estava começando a entender. As peças soltas, o conhecimento fiscal, a postura, o relógio, o código mestre. Ela olhou para o faxineiro. Ele estava tirando a peruca grisalha mal feita. Por baixo, cabelos brancos, sim, mas com um corte impecável que ela já vira em dezenas de revistas de negócios espalhadas pelo escritório. Ele tirou os óculos remendados e os guardou no bolso. O elevador parou. As portas se abriram no desmonto do andar. Rogério e outros 3 membros do conselho estavam esperando no hall do elevador. Quando as portas se abriram e eles viram o faxineiro, Rogério não gritou. Ele simplesmente abaixou a cabeça em sinal de respeito. Presidente Roberto, disse Rogério, não sabíamos que o senhor estava em campo. Vanessa soltou a bolsa. O som do couro caro batendo no chão foi o único ruído na sala. Ela olhou para o homem que ela havia humilhado, xingado e cuspido. Roberto saiu do elevador, ajeitou a gola do uniforme sujo como se fosse um smoking e olhou para Vanessa, que estava paralisada, com lágrimas de terror brotando nos olhos. Vanessa, disse ele, calmo e terrível, vamos para a minha sala. Traga a minha estagiária e prepare sua carta de demissão. Mas antes, eu quero que você peça desculpas para a Júlia, de joelhos. Mas ninguém esperava o que Vanessa faria a seguir. Em vez de se ajoelhar, ela começou a rir, uma risada histérica, quebrada. Vocês acham que podem me demitir? Ela disse, recuando para o parapeito da janela panorâmica. Vocês não têm ideia do que eu tenho guardado no meu computador. Se eu cair, essa empresa cai comigo. O capítulo termina com a tensão no ar. A máscara caiu, mas o monstro mostrou que tem garras. A ameaça de Vanessa pairou no ar condicionado gelado do vezendo andar, como uma nuvem tóxica. Se eu cair, essa empresa cai comigo. A risada dela não era de loucura. Era a risada de quem tem um as na manga. Rogério, o diretor financeiro, deu um passo à frente, suando frio. Do que você está falando, Vanessa? Isso é chantagem corporativa da cadeia. Cadeia? Vanessa debochou, caminhando até a mesa de mogno maciço que costumava pertencer a Roberto. Ela passou a mão pela madeira com possessividade. Eu chamo de seguro de vida. Vocês acham que eu sou estúpida? Eu sabia que esse dia podia chegar. O velho voltando para brincar de chefe. Ela olhou diretamente nos olhos de Roberto. Eu tenho os registros, Roberto, não os oficiais, os paralelos, aqueles que mostram que a aprovação do projeto Horizonte, aquele que desviou milhões para paraísos fiscais, tem a sua assinatura digital. Luiz, o silêncio na sala foi absoluto. Júlia, encolhida no canto, olhou para Roberto. Ela esperava ver indignação, mas o que viu foi algo muito pior. Ela viu reconhecimento. Roberto fechou os olhos. A menção ao projeto Horizonte não era apenas um problema fiscal. Era a chave que abria a porta do porão mais escuro de sua alma.
o motivo de seu exílio. O som do monitor cardíaco era o único ruído no quarto de hospital. Bip, bip, bip. Roberto segurava a mão de Helena, sua esposa de 40 anos. Ela estava pálida, frágil, consumida pelo câncer que eles descobriram tarde demais. Tarde demais porque Roberto estava ocupado demais. Ocupado demais construindo a Inovação SA. Ocupado demais com o maldito projeto Horizonte. Beto, ela sussurrou, a voz como papel de seda rasgando. Estou aqui, querida. Estou aqui. Não vou sair. Prometa. Ela apertou a mão dele com uma força surpreendente. Prometa que vai parar. Que vai olhar para as pessoas, não para os números. O dinheiro não comprou nosso tempo, Beto. O projeto, aquele projeto, suga a alma. Roberto chorava copiosamente. Ele sabia que o estresse do lançamento do projeto, as viagens, as ausências, tudo tinha contribuído para que ele não visse os sinais da doença dela. Eu prometo, Helena, eu vou parar. Eu vou acabar com o Horizonte. Cuide de quem precisa. Não deixe o poder te cegar como cegou os outros. O monitor fez um som contínuo. Bip! E o mundo de Roberto acabou. No dia seguinte, ele tentou cancelar o projeto, mas o conselho votou contra. Disseram que era emocional demais. Ele forjou sua saída, se afastou, deixou a empresa rodar no piloto automático, incapaz de pisar no prédio que custou a vida da mulher que amava. Ele fugiu. Roberto abriu os olhos. A dor da lembrança era física, uma facada no peito. Vanessa não sabia a história toda, mas sabia o suficiente para ferir. A minha assinatura, Roberto falou, a voz baixa, rouca, despida de qualquer autoridade. A minha assinatura foi usada pelo meu antigo sócio. Ele clonou meu token. Eu provei isso internamente, mas nunca tornei público para não destruir a reputação da empresa. E quem vai acreditar nisso agora? Vanessa sorriu triunfante. A mídia adora um escândalo. Bilionário que se veste de pobre é, na verdade, o mentor de fraude milionária. As ações vão despencar. Os investidores vão fugir. A empresa quebra em uma semana. E você, Roberto, você termina seus dias na cadeia ou na sarjeta de verdade. Ela tirou um pendrive dourado do bolso do blazer. Está tudo aqui. Cópias autenticadas, e-mails forjados. Perfeitos. Se eu não sair daqui com um acordo de demissão milionário e uma carta de recomendação impecável, eu envio isso para a Polícia Federal e para todos os jornais agora mesmo. Rogério estava em pânico. Roberto, se isso vazar, é o fim. Talvez devêssemos negociar. Dê a ela o que ela quer. Júlia observava a cena incrédula. O homem que limpou o mármore com carinho, que defendeu a integridade dela, estava sendo encurralado. Ela viu os ombros de Roberto caírem. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. A postura de dono desapareceu. Ali estava apenas um viúvo cansado, assombrado pelos fantasmas de suas escolhas. Talvez, Roberto murmurou, sentando-se pesadamente na cadeira de visitante, não na do presidente. Talvez eu mereça isso. Eu abandonei o barco. Eu deixei os ratos tomarem conta. Helena estava certa. Eu falhei. Foi um momento de vulnerabilidade total. O grande CEO, derrotado não por incompetência, mas pela culpa. Ele cobriu o rosto com as mãos calejadas. O silêncio na sala era de enterro. Vanessa soltou uma risadinha. Viu? Ele sabe. O velho já era. Vamos, Rogério, prepare a papelada. Quero 10 milhões na minha conta até o fim do dia. Rogério começou a se mover em direção ao telefone, derrotado. Não! O grito não veio de Roberto, veio de Júlia. A estagiária, com suas roupas simples, ainda úmidas da chuva, deu um passo à frente, se colocando entre Roberto e Vanessa. Ela tremia, mas seus olhos estavam em chamas. Ninguém vai assinar nada. Saia da frente, menina estúpida, Vanessa rosnou. Isso é assunto de gente grande. Gente grande não mente. Júlia rebateu, a voz ganhando força. Ela se virou para Roberto.
Seu Zé, senhor Roberto, o senhor me disse na padaria que a integridade é a moeda mais valiosa. O senhor vai deixar ela comprar seu silêncio com uma mentira? Roberto olhou para Júlia através dos dedos. Ela o lembrava tanto de Helena quando jovem. A mesma coragem, a mesma luz. Ela tem provas, minha filha. Roberto disse, derrotado. Ela tem arquivos, Júlia corrigiu. Mas eu tenho olhos. Senhor, Rogério, o senhor disse que o cálculo da Vanessa no quadro estava errado, certo? Que ela usou a base antiga? Rogério parou, confuso. Sim, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Júlia se virou para Vanessa. Se ela não sabia a base de cálculo atual para um balanço simples, como ela teria competência técnica para forjar um desvio fiscal complexo como o do Projeto Horizonte sozinha? Ela não fez isso. Ela é incompetente demais para fraudar nesse nível? Vanessa arregalou os olhos. O argumento era lógico e brutal. Alguém deu esse pendrive para ela. Júlia continuou raciocinando rápido. Ela é só um fantoche. Se o senhor ceder agora, senhor Roberto, o verdadeiro culpado continua solto. E a empresa morre de qualquer jeito. As palavras de Júlia foram como um choque elétrico em Roberto. Não deixe o poder te cegar. Helena tinha dito isso. Mas agora ele via algo mais. Não deixe a culpa te paralisar. Ele olhou para Vanessa. Ela estava nervosa. A lógica de Júlia tinha acertado o alvo. Vanessa não era um gênio do crime. Era uma oportunista. Roberto se levantou. Lentamente. Mas dessa vez não havia peso nos ombros. Havia fúria. Fúria justa. Quem te deu o pendrive, Vanessa? A voz dele reverberou na sala acústica. Eu montei o dossiê. Eu sou formada em... Mentira! Roberto bateu na mesa com tanta força que um vaso de cristal tremeu. Você não sabe diferenciar lucro real de presumido. Você copiou o trabalho da Júlia. Você é uma fraude do início ao fim. E você está blefando sobre a autoria, mas não sobre o conteúdo. Quem está te alimentando é o Almeida, meu antigo sócio? O nome Almeida fez Vanessa recuar. Ela piscou. Foi o suficiente. Roberto começou a rir. Mas agora era uma risada de alívio. Ele caminhou até Júlia e segurou as mãos dela. Obrigado, minha jovem. Você me acordou. Você tem razão. Eu estava com tanto medo do meu passado que deixei ele controlar meu futuro. Ele se virou para Rogério. Rogério, chame a auditoria forense. Agora. Bloqueie as contas da Vanessa e chame a polícia, não por chantagem, por receptação de documentos roubados. Você não pode fazer isso, Vanessa gritou, apertando o pendrive. Eu vou vazar tudo. Eu aperto o botão enviar agora. Roberto caminhou até ela. Ele parou a 1 centímetro do rosto dela. O contraste era gritante, o faxineiro sujo e a executiva impecável. Mas o poder estava todo do lado do uniforme azul. Envie, Roberto desafiou. Envie para o mundo todo. Conte a eles que eu fui negligente, que eu confiei nas pessoas erradas. Mas conte também que eu estou aqui, de uniforme, limpando a sujeira que vocês fizeram. A verdade, Vanessa, pode doer, mas ela liberta. O público perdoa um erro honesto, mas nunca perdoa a arrogância. Vanessa segurou o celular. O dedo dela pairou sobre o botão enviar. A tensão na sala era insuportável. Rogério prendeu a respiração. Júlia fechou os olhos e rezou. Roberto não piscou. Vamos, faça. Destrua sua única chance de sair daqui apenas demitida e troque-a por uma pena de 15 anos por conspiração. O Almeida não vai te defender na cadeia. A mão de Vanessa tremeu. O blefe tinha sido pago. Ela sabia que era um peão num jogo de reis. Se ela vazasse, ela se incriminava. Se o Almeida caísse, ele a levaria junto. Com um grito de frustração, ela arremessou o pendrive contra a parede, onde ele se estilhaçou em pedaços de plástico dourado. Eu odeio vocês, ela berrou, caindo sentada na cadeira derrotada. Eu só queria o que era meu. Eu dei minha vida por essa empresa. Não, Roberto disse suavemente, pegando o crachá dela que estava sobre a mesa.
Você deu sua vida pelo cargo, a empresa. A empresa são as pessoas. Pessoas como a Júlia, que você humilhou. Pessoas como o seu Zé, que você desprezou. A porta se abriu. A segurança entrou, acompanhada por 2 policiais civis que Rogério havia chamado silenciosamente durante o impasse. Enquanto Vanessa era algemada, chorando e gritando ameaças vazias, Roberto sentiu uma leveza que não sentia há 5 anos. A ferida estava aberta, sim. A empresa teria que passar por uma auditoria brutal. O escândalo seria inevitável, mas ele estava no comando novamente. Ele se virou para Júlia. A garota estava exausta, pálida, mas sorria. Você salvou a Inovação S.A. hoje, Júlia. Roberto disse. Eu só fiz o que minha mãe me ensinou, seu Roberto. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Roberto tirou o avental de faxineiro. Por baixo, a camisa social estava amassada, mas digna. Rogério, ele ordenou. Era uma reunião geral com todos os funcionários no saguão em 30 minutos. Do faxineiro ao diretor. Ninguém fica de fora. O que o senhor vai fazer, Roberto? Rogério perguntou. Eu vou fazer o que deveria ter feito no dia em que a Helena morreu. Eu vou contar a verdade e vou começar pedindo desculpas. Ele olhou para Júlia. E você vem comigo. Tem um lugar no palco para você. Eu? Mas eu sou só uma estagiária. Quer dizer, ex-estagiária. Não mais, Roberto sorriu. E pela primeira vez, o sorriso chegou aos seus olhos. A partir de hoje, as coisas vão mudar por aqui. A era dos doutores de salto alto acabou. Roberto caminhou até a janela panorâmica. A chuva tinha parado completamente. Um raio de sol tímido furava as nuvens cinzentas de São Paulo, iluminando a cidade lá embaixo. Ele tocou o vidro frio. Promessa cumprida, Helena, ele pensou. Mas o trabalho duro começa agora. O que Roberto não sabia era que a transmissão ao vivo que ele iniciara no capítulo 2 ainda estava ligada. O celular dele, no bolso do avental que ele jogara sobre a mesa, continuava transmitindo. E o mundo inteiro tinha acabado de assistir não apenas à queda de uma tirana, mas à confissão de um bilionário e à coragem de uma jovem pobre. Os comentários na live subiam numa velocidade alucinante. Milhões de visualizações. O Brasil estava parado e todos faziam a mesma pergunta. O que vai acontecer com a Júlia agora? O celular de Roberto, esquecido sobre a mesa de mogno no canto da sala da presidência, não parava de vibrar. O aparelho estava tão quente que parecia prestes a derreter. Quando Rogério, ainda trêmulo com a prisão de Vanessa, pegou o telefone para devolvê-lo ao dono, seus olhos se arregalaram. Roberto, Rogério gaguejou, a voz sumindo. O senhor não desligou a transmissão. Roberto, que estava bebendo um copo d'água servido por Júlia, parou. O quê? A live está ligada. Há 45 minutos. Rogério virou a tela para eles. O número no canto superior esquerdo não era apenas grande, era astronômico. 3,5 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. O chat subia numa velocidade tão insana que era impossível ler as frases individuais, mas as palavras-chave saltavam como neon. Herói, justiça, Júlia, Vanessa na cadeia, chorando. Roberto pegou o celular. Ele olhou para a câmera frontal. Ele não viu uma lente. Viu os olhos de milhões de brasileiros que, assim como ele, estavam cansados de injustiça. Em vez de desligar, ele fez o impensável. Ele chamou Júlia para o lado dele. Não desligue, Roberto disse, a voz firme. Eles viram a sujeira. Agora eles merecem ver a limpeza. Ele segurou o celular no estilo selfie, enquadrando seu rosto cansado, ainda com resquícios de maquiagem de envelhecimento, e o rosto pálido, mas digno de Júlia. Brasil! Roberto começou, olhando no fundo da lente. O que vocês viram aqui hoje não foi um reality show. Foi a realidade nua e crua de muitas empresas.
Eu sou Roberto, fundador desta companhia, e esta é a Júlia, a verdadeira responsável por salvar este lugar hoje. Eu cometi muitos erros. O maior deles foi achar que podia liderar do alto de uma torre, longe do chão de fábrica. Mas isso acaba hoje. Ele respirou fundo. A Inovação SA vai passar pela maior reestruturação de sua história. E não vamos começar cortando custos. Vamos começar cortando a arrogância. Ele encerrou a transmissão. O silêncio que se seguiu no escritório foi quebrado apenas pelo som distante de sirenes lá embaixo, levando Vanessa embora. Mas não havia tempo para descansar. O saguão do prédio estava lotado. A ordem de reunião geral tinha sido cumprida. Descer pelo elevador panorâmico foi uma experiência surreal. Lá embaixo, no átrio gigantesco de vidro, 1000 funcionários se aglomeravam. O burburinho era ensurdecedor. Todos tinham visto a live. Os celulares estavam nas mãos de todos. Quando as portas do elevador se abriram, o silêncio caiu como um manto pesado. Roberto saiu. Ele não vestiu seu terno italiano. Ele continuou com o uniforme azul de faxineiro, agora com a camisa social branca aparecendo por baixo do jaleco desabotoado. Uma imagem visual poderosa. O executivo e o operário fundidos em um só homem. Ele subiu num pequeno estrado improvisado. Júlia tentou ficar para trás, mas ele fez um gesto para que ela subisse também. Eu não preparei discurso, Roberto disse, sem microfone, mas sua voz projetada ecoou no saguão silencioso. Porque a verdade não precisa de roteiro. Durante anos, vocês foram liderados pelo medo. Pessoas como a Vanessa prosperaram porque eu permiti. Eu criei um ambiente onde puxar o tapete valia mais do que estender a mão. Ele viu cabeças balançando na multidão. Viu gente chorando. Viu a equipe da limpeza, os verdadeiros Zés e Marias, encolhidos num canto com medo de serem demitidos pela confusão. Roberto desceu do estrado e caminhou até eles. A multidão abriu caminho como o mar vermelho. Ele parou na frente de Dona Cida, uma senhora de 60 anos que chefiava a limpeza há 2 décadas. Ele pegou as mãos ásperas dela. Dona Cida, ele disse, quantas vezes eu passei pela senhora nos últimos 10 anos e não disse bom dia? A mulher tremeu, emocionada. Muitas, seu Roberto. Mas a gente entende. O senhor é ocupado. Não. Roberto negou com a cabeça, os olhos marejados. Eu não era ocupado. Eu era cego. A senhora mantém este lugar de pé. Se eu faltar, a empresa continua. Se a senhora faltar, isso aqui vira um caos em 2 dias. Ele se virou para a multidão de engravatados. A partir de hoje, a regra número 1 desta empresa muda. Ninguém, absolutamente ninguém, tem autoridade para humilhar outro ser humano. O crachá de diretor não te dá o direito de ser cruel. Pelo contrário, quanto maior o cargo, maior a obrigação de servir. Houve um momento de hesitação, e então alguém começou a aplaudir. Foi o estagiário da TI, depois a secretária, depois os gerentes. Em segundos, o saguão explodiu em aplausos, gritos e assobios. Não eram aplausos protocolares, eram aplausos de alívio, de catarse. Roberto ergueu a mão pedindo silêncio. E para provar que isso não é só discurso, Júlia deu um passo à frente, as pernas tremendo. A Júlia foi demitida hoje cedo porque se recusou a mentir, porque defendeu o trabalho dela e a honra de um faxineiro. Por isso, eu estou criando hoje um novo departamento, a Diretoria de Cultura e Integridade. E a Júlia vai liderar a equipe de transição jovem. Um murmúrio de choque correu pelo saguão. Ela não tem experiência de gestão, alguém sussurrou. Exatamente, Roberto respondeu ao sussurro, ouvindo-o. Ela não tem os vícios da nossa gestão. Ela tem a bússola moral que nós perdemos. Ela vai ter mentores, vai ter treinamento, vai ter suporte. Mas a visão será dela. E claro, o salário será compatível com o cargo, com retroativo aos meses em que ela trabalhou por 2, fazendo função de analista sendo estagiária. Júlia cobriu a boca.
chorando. Não pelo dinheiro, mas porque, pela primeira vez na vida, ela não estava sendo punida por ser honesta. Ela estava sendo premiada. A semana que se seguiu foi caótica, mas de um jeito milagroso. A Inovação S.A. virou o assunto mais comentado do país. As ações, que Vanessa previu que cairiam, oscilaram no primeiro dia e depois dispararam. O mercado entendeu a mensagem. Uma empresa ética vale mais a longo prazo. Roberto cumpriu a promessa. Ele não voltou para a sala da cobertura. Ele mandou descer sua mesa para um escritório de vidro no térreo, onde todos podiam vê-lo trabalhar. Mas a verdadeira transformação aconteceu na vida de Júlia. 2 dias depois da confusão, Roberto a chamou. Não no escritório, mas no estacionamento. Entre, ele disse, abrindo a porta do seu carro pessoal. Um sedã confortável, mas blindado. Onde vamos, Sr. Roberto? Você me chamou de seu Zé o dia todo naquele dia. Pode continuar me chamando de Roberto. Vamos visitar alguém. Eles dirigiram até a periferia da Zona Leste. O contraste visual era brutal. As ruas esburacadas, os fios emaranhados nos postes. Júlia ficou tensa, era o bairro dela. Eles pararam em frente à casinha simples de portão descascado onde ela morava. Minha mãe, Júlia disse preocupada. Ela não sabe de tudo ainda. Eu não quis preocupá-la. Ela sabe, Roberto sorriu. Ela assistiu à live e ela tem uma visita lá dentro agora. Júlia correu para dentro de casa. Na sala pequena e úmida, sentada no sofá velho, estava sua mãe, Dona Marta, conversando animadamente com um médico de jaleco branco. Mãe? Júlia largou a bolsa. Filha! Marta tentou se levantar com dificuldade devido às dores crônicas nas articulações. Esse doutor, ele diz que é especialista em reumatologia do Hospital Sírio-Libanês. Ele disse que o tratamento, que está tudo pago. Júlia olhou para trás, para a porta onde Roberto estava parado, encostado no batente, com as mãos nos bolsos. O convênio da empresa cobre dependentes, Júlia, ele disse piscando. E como diretora júnior, seu plano é o Premium. Inclui home care e cirurgia. O carro da clínica vem buscar ela amanhã às 7. Júlia não aguentou. Ela correu e abraçou Roberto. Um abraço apertado de filha. Roberto, pego de surpresa, hesitou por um segundo e então a abraçou de volta. Ele sentiu um nó na garganta. Há anos ele não recebia um abraço que não fosse interessado em seu dinheiro. Aquele abraço era gratidão pura. Era humano. Obrigado, ela sussurrou. O Senhor salvou a vida dela. Não, Júlia, você salvou a minha. Eu estava morto por dentro. Você me lembrou que eu tenho um coração. Estamos quites, mas nem tudo eram flores. A demissão de Vanessa e a exposição das falhas no projeto Horizonte atraíram inimigos poderosos. Na quarta-feira à tarde, Roberto estava em sua nova sala de vidro quando seu advogado, Dr. Hélio, entrou com a cara fechada. Temos problemas, Roberto. O Conselho de Acionistas Minoritários. Eles estão entrando com uma liminar para te afastar da presidência. Alegam insanidade temporária e comportamento errático. Dizem que se vestir de faxineiro e promover estagiários é prova de que você não está apto a gerir o negócio. Roberto suspirou. Ele esperava por isso. O sistema antigo não aceita a mudança sem lutar. Quem está liderando o movimento? Roberto perguntou, embora já desconfiasse. Almeida, seu antigo sócio. Ele diz que a Vanessa foi um bode expiatório e que você está destruindo o valor da empresa com um populismo barato. Eles marcaram uma votação de emergência para sexta-feira. Querem sua cabeça. Roberto olhou para fora da parede de vidro. Ele viu Júlia em uma mesa próxima, cercada de outros jovens, desenhando fluxogramas num quadro branco. Eles riam. Eles trabalhavam com energia. Eles tinham esperança. Se o Almeida assumisse, Júlia seria demitida no dia seguinte. O tratamento da mãe dela seria cancelado. A velha política do medo voltaria. Eles querem briga? Roberto se levantou, ajeitando o colarinho. Mas não o colarinho da camisa cara. Ele tinha mandado bordar seu Zé
no punho de todas as suas camisas sociais agora. Então eles vão ter briga. Hélio, convoque os representantes dos funcionários, o sindicato, a imprensa, todo mundo. Roberto, você não pode colocar os funcionários contra os acionistas. Isso é suicídio corporativo. Não, Hélio. Isso é o futuro. Uma empresa sem alma é só um CNPJ esperando falência. O Almeida tem o dinheiro, mas eu tenho a gente e eu tenho a verdade. Roberto saiu da sala e foi até a mesa de Júlia. Júlia, prepare sua equipe. Sexta-feira temos uma apresentação para o conselho. Sobre o quê, Roberto? Sobre o futuro. Eu quero que você mostre a eles o que acontece quando a gente trata pessoas como pessoas e não como números. Reúna os dados dessa semana. A produtividade subiu? Subiu 40%. Júlia respondeu prontamente com os olhos brilhando. As faltas caíram a 0 e temos 200 ideias novas na caixa de sugestões só nos últimos 3 dias. Antes, a média era 0 por ano. Ótimo! Vamos esfregar esses números na cara deles. Eles dizem que sou louco. Vamos mostrar que a sanidade deles é que é burra. A noite anterior à votação foi longa. A sede da Inovação S.A. parecia uma trincheira de guerra, mas o clima era de festa, não de medo. Pizzas chegavam a cada hora. Diretores antigos, contagiados pela nova energia, arregaçavam as mangas ao lado de estagiários para montar a defesa de Roberto. Num momento de pausa, às 2 da manhã, Roberto encontrou Júlia sentada no chão, organizando papéis. Você devia ir para casa descansar, ele disse, sentando-se numa cadeira próxima. Não consigo. Se perdermos amanhã, tudo volta a ser como antes. Nós não vamos perder, Roberto disse, mas havia uma dúvida em sua voz. Ele sabia que o dinheiro do Almeida comprava muitos votos. Roberto, Júlia perguntou hesitante, por que o senhor manteve os sapatos? Ela apontou para os pés dele. Ele estava usando um terno de 10.000 reais, mas nos pés ainda usava os sapatos velhos e furados do disfarce de faxineiro. Roberto olhou para os sapatos e sorriu com nostalgia. Para eu nunca esquecer onde pisa o meu calcanhar. Esses sapatos machucam, Júlia. Eles apertam. Eles deixam entrar água. Enquanto eu sentir esse desconforto, eu vou lembrar de como é a vida de quem carrega essa empresa nas costas. No dia em que eu calçar sapatos confortáveis demais, eu corro o risco de virar a Vanessa. Júlia olhou para aquele homem. A admiração que sentia não cabia no peito. O senhor é um grande homem, Roberto. Não, eu sou um homem que está tentando consertar o passado. Ele olhou para o relógio. Faltam 5 horas para a reunião. Vamos revisar o slide 14. O Almeida vai atacar ali. Eles voltaram ao trabalho. Do lado de fora, a cidade dormia. Mas dentro daquele prédio, uma revolução silenciosa estava sendo forjada. Uma revolução baseada em uma ideia simples e perigosa, a de que a decência dá lucro. O que eles não sabiam era que o Almeida tinha uma carta na manga. Uma carta suja, pessoal e devastadora que ele planejava jogar na mesa assim que a reunião começasse. Algo sobre o passado de Júlia que nem mesmo Roberto sabia. A batalha final pela alma da empresa estava prestes a começar. A sala de reuniões do Conselho Administrativo no Bitrasibus do andar era conhecida como o Olimpo. Paredes de vidro à prova de som, uma mesa oval de 10 metros e cadeiras que custavam o preço de um carro popular. O ar era rarefeito, não pela altitude, mas pela arrogância acumulada. Eram 9 da manhã de sexta-feira. Roberto entrou na sala. Ele não estava sozinho. Ao seu lado direito, Júlia caminhava de cabeça erguida, segurando uma pasta simples de papelão. Ao seu lado esquerdo, Rogério, o diretor financeiro redimido. Do outro lado da mesa estava Almeida, o antigo sócio. Ele vestia um terno risca de giz impecável e tinha aquele bronzeado artificial de quem passa o inverno em Mônaco. Ao redor dele, 5 acionistas majoritários, homens de rostos fechados, preocupados apenas com dividendos. Bom dia, senhores.
Roberto disse, sentando-se na cabeceira oposta a Almeida. Almeida nem se deu ao trabalho de responder. Ele girou uma caneta de ouro entre os dedos. Vamos pular as cordialidades, Roberto. Todos nós vimos o circo que você armou essa semana. Faxineiros dando ordens, estagiárias virando diretoras. O valor da marca inovação sempre foi a exclusividade, a elite. Você transformou nossa empresa num... Ele fez uma careta de nojo. Num sopão comunitário. Eu transformei a empresa num lugar onde as pessoas querem trabalhar, Almeida. A produtividade subiu 40% em 3 dias. Números de curto prazo gerados por histeria coletiva. Almeida rebateu frio. A realidade é que o mercado exige estabilidade. E você, meu caro amigo, está instável. Almeida fez um sinal para seu assistente, que distribuiu envelopes pretos para todos na mesa. A pauta de hoje é a sua destituição por incapacidade mental. Mas antes de votarmos, eu gostaria de abordar a nova diretora que você nomeou, a salvadora da pátria, a senhorita Júlia. Júlia sentiu o sangue gelar. O olhar de Almeida era predatório. Você checou os antecedentes dela, Roberto? Ou estava ocupado demais brincando de limpar privadas? Roberto franziu a testa. A ficha dela é limpa. Estudante de contabilidade, bolsista, notas máximas. A ficha profissional é limpa. Almeida sorriu, um sorriso cruel. Mas a ficha criminal, nem tanto. Almeida abriu o envelope e jogou um boletim de ocorrência no centro da mesa. Júlia da Silva, presa em flagrante há 4 anos. Artigo 155, furto qualificado. Almeida se recostou na cadeira triunfante. Você colocou uma ladra para cuidar da integridade da empresa. Que piada! Um silêncio mortal tomou conta da sala. Os acionistas olharam para Júlia com horror. Roberto pegou o papel. Suas mãos tremiam. Ele olhou para Júlia. Ela não negou. Ela estava pálida, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, olhando para o chão. É verdade, Júlia? Roberto perguntou, a voz embargada. Ela sussurrou. A voz dela era um fio de dor. Almeida riu. Aí está, senhores. O grande julgamento do Roberto. Ele demitiu uma gerente competente como a Vanessa para colocar uma criminosa no lugar. A votação é mera formalidade agora. Fora, Roberto. E leve sua protegida algemada, se preferir. Roberto olhou para o documento. Ele leu a descrição do furto. Seus olhos pararam nas linhas pequenas. Ele leu de novo. E de novo. Lentamente, ele levantou a cabeça. A expressão de choque desapareceu, dando lugar a uma fúria gélida e controlada. Você leu o BO inteiro, Almeida? Roberto perguntou. O suficiente. Furto é furto. Não. Roberto se levantou. Ele pegou o papel e o leu em voz alta, para que cada canto daquela sala ouvisse. Indivíduo detido ao tentar subtrair de uma farmácia. 2 latas de leite em pó especial e uma caixa de antibiótico. Roberto jogou o papel na cara de Almeida. Ela tinha 19 anos. A mãe estava desempregada e doente. O irmão mais novo chorava de fome. Ela não roubou um iPhone. Ela não roubou um carro. Ela roubou leite e remédio. Almeida limpou o papel do terno com desdém. Motivação não muda o crime. Ladra é ladra. Não confiamos o dinheiro dos acionistas a quem rouba leite. Foi nesse momento que Júlia levantou a cabeça. A vergonha tinha ido embora. No lugar dela, havia a dignidade de quem sobreviveu ao inferno. O senhor tem razão, senhor Almeida, ela disse. A voz dela tremeu no início, mas firmou. Eu roubei. Eu fui algemada. Eu passei a noite numa cela fria, ouvindo gritos que o senhor nunca vai ouvir no seu condomínio fechado. E sabe o que eu aprendi naquela cela? Ela olhou nos olhos de cada acionista. Eu aprendi que o desespero faz a gente fazer coisas que a moral condena, mas que o coração exige. Eu paguei minha dívida com a justiça. Fiz serviço comunitário por 2 anos e jurei que nunca mais deixaria minha família passar fome. É por isso que eu sou a primeira a chegar e a última a sair. É por isso que eu defendo cada centavo dessa empresa como se fosse o leite do meu irmão.
porque eu sei o valor de cada centavo. Ela apontou para Almeida. O senhor diz que não confia em quem rouba leite para sobreviver, mas o senhor confia em quem rouba milhões para acumular? Porque a auditoria que eu terminei ontem à noite... Ela tirou um pendrive do bolso. Mostra aqui a holding do senhor. Almeida superfaturou os contratos de consultoria em 200% nos últimos 5 anos. O ar saiu da sala. Almeida ficou roxo. Isso é mentira! Ele gritou, levantando-se. Não é. Rogério interveio, abrindo seu laptop. Os dados estão projetados na tela agora. Enquanto o Roberto estava brincando de faxineiro, ele estava coletando provas. E enquanto o senhor buscava o passado da Júlia para humilhá-la, ela estava auditando o seu presente para proteger a empresa. O gráfico na tela era inegável. Desvios milionários, fraude corporativa pura. Roberto caminhou até a cabeceira da mesa, ficando lado a lado com Almeida. O contraste não podia ser maior. O homem do terno caro que roubava por ganância e a garota que roubou por fome e agora expunha a verdade. A escolha é de vocês, senhores, Roberto disse aos acionistas. Vocês podem ficar com o homem que rouba de vocês para comprar iates ou com a mulher que errou para salvar a mãe e hoje usa sua inteligência para salvar o nosso negócio. Quem vocês querem liderando a Inovação S.A.? Um dos acionistas, um senhor de cabelos brancos, chamado Dr. Matias, o mais antigo do conselho, levantou-se. Ele olhou para Almeida com desprezo. Eu tenho netos, Almeida, e eu espero que, se um dia eles passarem fome, tenham a coragem dessa menina. E se um dia eles tiverem poder, não tenham a sua falta de caráter. Dr. Matias virou-se para Roberto. Eu voto pela permanência de Roberto e pela ratificação de Júlia como diretora. E voto pela expulsão imediata de Almeida e abertura de processo criminal. Eu acompanho o voto, disse o segundo. Eu também, disse o terceiro. Em menos de 1 minuto, o império de Almeida desmoronou. Enquanto a segurança escoltava Almeida para fora, gritando impropérios e ameaças vazias, Roberto sentou-se na cadeira. Ele estava exausto, mas quando olhou para Júlia, ela estava sorrindo. Um sorriso banhado em lágrimas, mas livre. O segredo que a acorrentava tinha se transformado em sua armadura. A fachada da Inovação S.A. não tinha mais cercas altas. O jardim da frente, antes meramente decorativo, agora era um parque aberto à comunidade nos fins de semana. Dentro do prédio, a mudança era visível. Não havia mais salas fechadas. O conceito de open space era real. O diretor de marketing trabalhava na mesa ao lado do estagiário de design. E o café era o mesmo para todos. Não havia mais a garrafa térmica da diretoria. No saguão principal, uma redoma de vidro atraía a atenção de visitantes e novos funcionários. Dentro dela, não havia um troféu de melhor empresa do ano, embora eles tivessem ganhado 3 naquele semestre. Dentro da redoma, havia um par de sapatos masculinos pretos, velhos, furados na sola, e um balde de limpeza azul com um rodo. A placa dourada embaixo dizia: lembre-se de onde viemos. Respeite quem constrói. O verdadeiro valor não está no cargo, mas no caráter. Roberto, fundador. Roberto caminhava pelo corredor. Ele agora usava tênis confortáveis. Ele parou na porta da nova sala de treinamento. Lá dentro, Júlia estava dando uma palestra para a nova turma do programa Jovens Talentos. Mas não eram jovens de faculdades de elite, eram jovens da periferia, selecionados não pelo currículo, mas pela garra. E quando disserem que vocês não pertencem a este lugar, Júlia dizia, confiante, usando um blazer elegante, mas com a mesma simplicidade no olhar. Vocês respondam que o lugar pertence a quem tem coragem de fazer o certo. Aqui ninguém é invisível. Roberto sorriu encostado no batente da porta. Sua obra estava completa. Não o prédio, não o software, não os bilhões. A obra dele era ela. Eram eles. Seu Roberto? Uma voz tímida chamou atrás dele.
Era um senhor novo na equipe de limpeza. Ele segurava um carrinho, receoso de atrapalhar. Pois não, meu amigo. Qual seu nome? Roberto estendeu a mão. Antônio, senhor. Desculpe incomodar, mas o chão ali no corredor 3 está molhado. Eu queria avisar para o senhor não escorregar. Roberto olhou para Antônio. Ele viu a si mesmo, viu a dignidade no trabalho simples. Obrigado, Antônio. Roberto colocou a mão no ombro do homem. Mas me diga uma coisa, esse produto que você está usando tira mancha de café? Antônio sorriu sem jeito. Tira sim, senhor. É uma mistura que minha avó ensinou. Vinagre e bicarbonato? Roberto completou rindo. Isso mesmo. O senhor conhece? Conheço. Roberto piscou, com os olhos brilhando de emoção. Um grande amigo me ensinou. Vamos lá, Antônio, me mostre como você faz. Eu adoro aprender truques novos. E assim, o dono de uma das maiores multinacionais do Brasil saiu caminhando pelo corredor ao lado do faxineiro, discutindo a química da limpeza, enquanto ao fundo os aplausos da palestra de Júlia ecoavam pelo prédio, celebrando não apenas o sucesso financeiro, mas o triunfo do espírito humano. A história de Roberto e Júlia viralizou não porque falava de riqueza, mas porque falava de cura. O vídeo daquele dia chuvoso foi assistido mais de 50 milhões de vezes. Tornou-se estudo de caso em Harvard e tema de redação no Enem. Mas o impacto real não foi nos números, foi nas mesas de jantar. Pais começaram a perguntar aos filhos o nome das pessoas que limpavam suas escolas. Chefes começaram a almoçar com seus assistentes. E em algum lugar do Brasil, neste exato momento, alguém está olhando para um invisível e decidindo pela primeira vez enxergá-lo de verdade. Afinal, a vida dá voltas. E a mão que limpa o chão hoje pode ser a mão que te levanta amanhã. E você? Quem você tem ignorado na sua vida? Talvez seja a hora de calçar os sapatos furados da empatia e descobrir que, por trás de cada uniforme, existe um universo inteiro esperando para ser respeitado.